Olá! Hoje, com a ajuda de Deus, gostaria de responder aos questionamentos de uma pessoa que assistiu um dos meus vídeos intitulado por O Crente Extraviado e o Pecado que Não Tem Perdão. Este vídeo deixou algumas dúvidas, então gostaria de responder agora. A primeira questão foi: supomos que a carta aos Hebreus não existisse, pois é o ponto-chave que aponta para as pessoas que podem abandonar a fé. Esta foi uma das dúvidas dele. Bem, a carta aos Hebreus, como diz o próprio título do livro, foi escrito para judeus que abandonaram o templo, rituais e os serviços ministrados pelo sumo sacerdote e os levitas para se reunirem unicamente ao nome do Senhor Jesus, sem nada daquelas coisas de rituais e cerimônias que tudo não passava de sombras, mas que agora encontravam a realidade de tudo isto em Cristo. Pois bem, tendo isto em mente, esta epístola nos revela que estas pessoas que haviam aberto mão de tudo aquilo só para abraçar a Cristo, muitas delas estavam voltando, ou querendo voltar para aquilo que tinham deixado às sombras e abrindo mão da realidade Cristo, que agora tinham aceitado, tinham crido. Então, no capítulo 6 de Hebreus, nós encontramos a exortação para dois tipos de pessoas que faziam parte deste grupo que já havia aberto mão dos rituais judaicos para ter unicamente a Cristo. Neste grupo havia os crentes verdadeiros, mas também os falsos. Temos algo semelhante no Antigo Testamento. Com a saída do povo de Israel do Egito, é-nos dito lá que e subiu também com eles muita mistura de gente. Êxodo capítulo 12, versículo 38. Esta gente que não tinha a fé verdadeira de um israelita, muitas vezes foram os causadores das queixas, dos tropeços, desvios e pecados da nação. Mas, em Hebreus, capítulo 6, versículos 1 a 3, o escritor está falando com os verdadeiros crentes. Como diz lá: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Hebreus capítulo 6, versículos 1 a 3. O escritor está dizendo: avancemos agora até a maturidade espiritual. Não nos contentemos como estes cristãos que somente abandonaram o judaísmo e em conhecer algumas verdades elementares. O Senhor Jesus quer ser para nós mais que um salvador de obras mortas. Ele deseja ser nosso Senhor, nosso exemplo, nosso melhor amigo, pois Ele é melhor que os anjos, melhor que Moisés, melhor que Josué, melhor que Arão, melhor que o tabernáculo e melhor que os vários sacrifícios e aspersão. Tudo isto eram sombras de bens futuros. E agora temos toda a realidade em Cristo. Saiamos, pois, a Ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, diz o escritor em Hebreus capítulo 13, versículo 13. Agora, já os versículos de 4 a 8 deste mesmo capítulo são usados para os que fizeram somente uma profissão de fé, sem ter a realidade da salvação. Como diz lá: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, note essas palavras, de novo,
Quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério, ao desprezo, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8. Mas muitas vezes esses versículos são usados frequentemente pelo diabo para perturbar os filhos de Deus. Na realidade, esses versículos foram escritos para aqueles que se dizem cristãos sem de fato serem. No estado moral descrito aqui, nesses versículos acima, não se pode achar nenhum traço de vida divina comunicada à alma do verdadeiro crente. Isso acontece porque, infelizmente, é possível viver em meio aos privilégios cristãos sem ter passado por uma conversão genuína. Isso é verdade para certos judeus, era verdadeiro para certos judeus e talvez também o seja para as pessoas em nossos dias, muitas delas. Verdadeiros cristãos nunca podem perder a salvação, mas correm sério risco de perder o zelo, a comunhão com Deus, tal como o trabalho de amor que Deus não esquece, a fé e a esperança não podem ser negligenciadas. Note a diferença quando, neste mesmo capítulo, o escritor se refere aos verdadeiros crentes a partir do versículo 9. Ele chamou atenção nos primeiros versículos, agora no 9 ele continua. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Note, não da salvação. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, versículos 9 a 12. Esses crentes são alimentados pelas promessas divinas. O cristão conhece o seu porto de chegada, mesmo quando não consegue vê-lo. Sua âncora está ali. Por mais agitado que seja o mar desta vida, a fé é a âncora, ou é a corda que une firmemente o resgatado ao imutável lugar celeste onde está o objeto de sua esperança. Hoje em dia, foi mudado o método que Deus usa na sua palavra para indicar ao pecador como ele pode ser verdadeiramente salvo. E com isto temos um resultado lastimável de falsas conversões, onde por isso não duram muito tempo. E depois é dito do desviado que aquela pessoa perdeu a salvação, mas o problema é que tal pessoa nunca foi salva. A verdadeira salvação não é o resultado de o pregador chamar alguém para frente, levantar a mão ou dar o amém depois de uma oração feita, ou até mesmo colocar o seu nome no final de algumas Bíblias que trazem um apelo à conversão do leitor. Estas coisas é muito frágil. Um carcereiro na cidade de Filipos perguntou para o apóstolo Paulo e Silas o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. E eles responderam, Paulo e Silas, deram a mesma resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16 e 31. A salvação é fruto de um pecador arrependido de seus pecados, pois reconhece que Deus é mais do que justo para lançá-lo no inferno. Mas Deus dispõe para ele a salvação eterna em seu amado Filho,
de uma forma gratuita e pela fé. Então, este pecador, tomado por estas verdades divinas, ele descansa pela fé sua alma na pessoa e obra de Cristo, obra que foi consumada na cruz. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, é dito que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus disse também: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Isto está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 26 a 30. Bem, você disse também que supomos que a carta aos Hebreus não existisse, pois é o ponto-chave que aponta para as pessoas que podem abandonar a fé. Mas a carta aos Hebreus não é o único lugar do Novo Testamento onde mostra uma falsa profissão de fé. Veja o que diz o apóstolo Pedro aos líderes de sua época e para os convertidos deles. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, tal faz-se também servo. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um provérbio, um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. 2 Pedro capítulo 2, versículos 18 a 22. Quando os ministros apóstatas discorrem sobre liberdade, tem em mente a autonomia em relação à autoridade divina e a permissão para pecar. Não falam, portanto, da verdadeira liberdade, mas sim da pior forma possível de escravidão. Eles mesmos são escravos da corrupção, presos pelas correntes dos desejos e vícios perversos, incapazes de libertar. Mas os versículos 20 a 22, aqui em 2 Pedro, não se refere aos falsos mestres, mas às suas vítimas. São pessoas que passaram por uma mudança de vida, mas não nasceram de novo. Mediante o conhecimento parcial de Cristo e com base em princípios cristãos, deixaram a vida de pecado e começaram a restabelecer valores morais corretos. Elas são influenciadas então por falsos mestres que escarnecem da virtude puritana, da santidade e promovem a liberdade das inibições morais. Voltam a se envolver com todos os pecados dos quais haviam sido temporariamente libertadas. Em geral, afundam ainda mais, pois se veem livres das limitações impostas por suas crenças religiosas e não há nada que as detenha. É verdade, portanto, que o seu último estado se torna pior que o primeiro. Quanto maior o privilégio de uma pessoa, maior a sua responsabilidade. Quanto maior o seu conhecimento dos padrões cristãos,
maior a obrigação de viver de acordo com eles. Seria melhor que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça de Deus do que, após conhecê-lo, voltar à impureza do mundo. Essas pessoas ilustram certo adágio verdadeiro sobre o cão que voltou ao seu próprio vômito, repugnante, e a porca lavada que voltou a revolver-se no lamaçal. É significativo que Pedro use um cão e uma porca como ilustrações, pois, segundo a lei de Moisés, ambos eram animais imundos. O provérbio não sugere de maneira alguma que os animais sofrem uma mudança de natureza. Eram imundos antes de serem livrados do vômito e do lamaçal e continuaram, no caso aqui, imundos, quando voltaram para eles. O mesmo acontece com as pessoas sobre as quais Pedro escreve, e muitas em nossos dias, passaram por uma reforma moral, mas em nenhum momento receberam uma nova natureza. Nas palavras de Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45, que diz: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Isso falou o Senhor Jesus. O caso aqui é: a sua casa estava vazia, varrida e ornamentada, mas ainda não havia convidado o Salvador para habitar nela. O espírito imundo expulso encontrou outros 7 espíritos mais perversos que ele para ocupar a casa vazia. Esta passagem não deve ser usada para ensinar que verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes podem cair da graça e perder a salvação. As pessoas aqui descritas nunca foram cristãs verdadeiras, nunca receberam uma nova natureza. Como seu último estado evidencia, continuavam com uma natureza impura e perversa. A lição é clara: a reforma sem transformação real é não apenas inútil, mas também perigosa, pois pode criar no indivíduo uma falsa sensação de segurança. A única maneira de receber uma nova natureza é por meio do novo nascimento. Uma pessoa só pode nascer de novo quando se arrepende diante de Deus e crê no Senhor Jesus Cristo. A outra dúvida da pessoa que assistiu o vídeo era: por que estaria Jesus usando a mulher de Ló como figura em um caso em que essa mulher se perdeu por ter olhado para trás? Não estaria ela fugindo do castigo? Não estaria ela na condição de salva? Não foi exatamente a mesma mensagem que todos ouviram do anjo para fugir para a colina? Estavam todos na mesma condição, até que a mulher tem saudade do passado. Isto foi o que ele falou. Bem, quanto a isto, o Antigo Testamento pode ser visto de 2 maneiras: de uma forma literal e de uma forma espiritual. Ou seja, aquele incidente que foi um fato histórico e real ser usado para uma aplicação espiritual. Você vai concordar comigo que nem tudo em uma narrativa histórica do Antigo Testamento, ou até mesmo as parábolas, vai ser transformado em assunto espiritual, todos os detalhes e todas as figuras? Então, vamos pensar no caso de Sodoma e Gomorra e a família de Ló. Vamos analisar primeiro de forma literal. A salvação que os anjos apresentaram para Ló e sua família era uma salvação física, do juízo literal que vinha sobre aquelas cidades literais, sobre pessoas literais. Em 2 Pedro, vemos que Ló já era salvo mesmo morando em Sodoma.
antes do juízo, mas não sua mulher e filhas. Ló não foi salvo espiritualmente quando chegou no monte indicado pelo anjo. Ele já era um homem salvo morando em Sodoma, no meio daqueles pecadores. Com certeza era um crente fraco e até mesmo carnal, mas o fato não muda, ele já era salvo. Note o que Pedro fala dele, mesmo ele morando em Sodoma. E Deus condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado ou cansado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, novamente justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 2 Pedro capítulo 2, versículos 6 a 9. Nada disto é dito de seu filho, nora, filhas, genros e esposa. Somente Ló é considerado um homem realmente salvo em Sodoma. Aqui em Pedro, nesta epístola, vemos o julgamento severo de Deus, a destruição de Sodoma e Gomorra. Nesses dois centros de imoralidade, localizados em alguma parte ao sul do Mar Morto, a homossexualidade era aceita como um estilo de vida normal. Esse pecado é descrito em Romanos capítulo 1, versículos 26 a 27. Por causa disso, diz lá, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu pecado, do seu erro e do seu pecado. Deus não considerou essa corrupção desenfreada como doença, mas sim como pecado, a fim de mostrar a todas as gerações seguintes a abominação da homossexualidade. Fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas. As duas cidades servem de exemplo para quem deseja legalizar esse pecado ou ser conivente com ele ou considerá-lo um simples distúrbio. É um fato bastante sugestivo os líderes religiosos de hoje expressarem seu apoio à homossexualidade de modo cada vez mais explícito. Falsos mestres estão à frente de vários movimentos em favor da legalização desse pecado. Não é por acaso que esta epístola, cujo tema é a apostasia, fala tanto sobre a imoralidade? As duas coisas com frequência andam juntas. A apostasia se origina da falência moral. O mesmo Deus que traz destruição sobre o ímpio, lá em Sodoma, salva o justo. Pedro dá o exemplo de Ló. Se dependêssemos apenas do relato do Antigo Testamento sobre Ló, poderíamos imaginar que ele não seguia Deus, não era uma pessoa salva nem justa. Gênesis o retrata quase como um oportunista em busca de status, disposto a tolerar o pecado e a corrupção em troca de um lugar e um nome para si no mundo. Pedro, porém, sob inspiração, escreve que ele era um homem justo, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Deus viu que Ló possuía fé genuína, amava a justiça e abominava o pecado. A fim de enfatizar que Ló era, de fato, um homem justo, embora as aparências indicassem o contrário, Pedro repete que sua alma se afligia diariamente pelas coisas que ele ouvia e via
em Sodoma. A terrível imoralidade daquele povo lhe causava sofrimento profundo. A conclusão é que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e castigar os ímpios. Pode resgatar seu povo das tribulações e, ao mesmo tempo, reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Os perversos estão reservados para o inferno, versículo 9, e vice-versa, versículo 17. Para os justos, por outro lado, está guardada uma herança para a qual eles são preservados. Bem, quanto à aplicação espiritual da história ocorrida em Sodoma, o anjo disse que a salvação física deles estava quando chegar no monte que ele indicou, que o anjo indicou, pois o anjo disse: porque nada poderei fazer enquanto não estiver ali chegado. Ali chegado, o monte que ele indicou. Gênesis capítulo 19, versículo 22. O caminho até chegar ao monte não indicava que já estavam salvos, mas sim que estavam indo em direção à salvação apontada pelo anjo. Este quadro pode ser aplicado como a salvação espiritual. Pelo ouvinte estar assentado em uma reunião evangelística onde é lido a Bíblia e pregado sobre a salvação que há em Cristo pela fé a todo pecador arrependido, não lhe deixa meio salvo ou salvo, mesmo que ele creia mentalmente a toda a verdade que está sendo pregada. A advertência do Senhor Jesus em Lucas 17, 32, lembrai-vos da mulher de Ló, mostra que uma aparente atitude pela salvação de Deus sem realidade não serve. Apesar de a mulher de Ló ter sido levada quase à força para fora de Sodoma, seu coração ficou na cidade. Isso foi indicado pelo fato de que ela se virou para trás. Ela estava fora de Sodoma, mas Sodoma não estava fora de Ló, bem ao contrário do que foi dito de Ló, o justo. Como resultado, Deus a destruiu, convertendo-a numa estátua de sal, servindo de monumento de advertência para todos aqueles que nunca chegaram no lugar seguro, ou seja, em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 30, o Senhor Jesus ensina em termos indiscutíveis que nenhuma ovelha verdadeira dele jamais perecerá. A segurança eterna do crente é um fato glorioso. As ovelhas verdadeiras de Cristo ouvem a sua voz. Elas a ouvem quando o Evangelho é pregado e respondem crendo nele. Consequentemente, ouvem a sua voz diariamente, obedecem a sua palavra. O Senhor Jesus conhece as suas ovelhas. Ele conhece cada uma por nome. Nenhuma delas escapará à sua atenção. Nenhuma poderia perder-se por omissão ou descuido da parte dele. As ovelhas de Cristo o seguem. Primeiro, por exercer fé salvadora nele. Depois, por andar com ele em obediência. Cristo dá vida eterna às suas ovelhas. Isso quer dizer vida que durará para sempre. Não é vida que é condicional ao comportamento, é vida eterna. Isso significa eterna, perpétua. Mas a vida eterna também é uma qualidade de vida. É a vida do próprio Senhor Jesus. É uma vida que é capaz de desfrutar as coisas de Deus aqui na terra e uma vida igualmente própria para o nosso lar celestial. Note cuidadosamente as seguintes palavras: jamais perecerão. Se qualquer ovelha de Cristo perecesse, então o Senhor Jesus seria culpado de falhar em cumprir uma promessa. E isso não é possível. Jesus Cristo é Deus e Ele não pode falhar. Ele prometeu nesse versículo que nenhuma ovelha dele passará a eternidade no inferno.
Será que isso significa que uma pessoa pode ser salva e depois viver como bem entende? Será que isso dá margem para isto? Será que alguém pode ser salvo e depois continuar nos prazeres pecaminosos deste mundo? Claro que não. Ele não deseja mais fazer essas coisas. Ele quer seguir o pastor que lhe chamou e lhe salvou. Não vivemos a vida cristã para tornarmos cristãos ou para reter a salvação ou até mesmo para ter a salvação. Vivemos uma vida cristã porque somos salvos. Desejamos viver uma vida santa não por medo de perder a salvação, mas por gratidão àquele que morreu por nós. E pela vida eterna que está dentro de nós e o Espírito Santo que está dentro de nós. A doutrina da segurança eterna não é um incentivo a uma vida negligente ou uma vida de pecado, ao contrário, é um motivo forte para viver piedosamente, uma maneira santa. Ninguém pode arrebatar um crente da mão de Cristo. Sua mão é totalmente poderosa. A mão dele criou o mundo e ainda agora o sustém. Não existe poder que possa arrebatar uma ovelha dele. O crente não está somente na mão de Cristo, ele está na mão do Pai também. Isso é uma garantia dupla de segurança. Deus, o Pai, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar um crente. Agora, o Senhor Jesus também acrescenta mais uma alegação de igualdade com Deus. Eu e o Pai somos um. Aqui, provavelmente o pensamento é que Cristo e o Pai são um em poder. Jesus acabara de falar do poder que protege as ovelhas de Cristo. Portanto, ele acrescentou a explicação de que seu poder é o mesmo poder de Deus Pai. De fato, o mesmo ocorre com os outros atributos divinos. O Senhor Jesus Cristo é Deus no sentido mais amplo e é igual ao Pai em todos os sentidos. O Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Evangelho de João, capítulo 10. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.